A cidade é um cenário sombrio e chuvoso, o ambiente perfeito para o desenrolar de uma série de crimes perturbadores. O veterano policial Barroso está perto da aposentadoria e mal pode esperar para deixar o trabalho para trás. Ele acaba de ser designado para treinar uma nova parceira, a jovem e determinada policial Paula. Logo, são chamados para investigar uma cena de crime. Barroso e Paula chegam ao local do crime e se deparam com uma visão aterradora: um homem obeso está morto, aparentemente forçado a comer até morrer. A palavra gula está escrita com sangue na parede. Esse crime é o primeiro de uma série inspirada nos 7 pecados capitais. Embora Barroso relute em se envolver, algo o intriga, e ele decide investigar. Enquanto analisam o caso, eles conhecem Charles, o legista da polícia, um homem meticuloso e de fala tranquila. Charles está obcecado em encontrar pistas nos detalhes minuciosos de cada corpo, e ajuda a dupla a entender a forma cruel e calculista do assassino. Rodrigo, o chefe da equipe forense, dá suporte com análise de materiais encontrados na cena do crime. Em outro canto da cidade, Barroso e Paula encontram o corpo de Estevão, um advogado corrupto que parece ter sido forçado a escolher entre amputar parte do próprio corpo ou morrer. Estevão está morto, com a palavra ganância cravada em seu peito. A equipe percebe que o assassino está punindo suas vítimas por pecados específicos, usando a dor como retribuição. João Rodrigues, um investigador particular, oferece ajuda a Barroso e Paula. Ele conhece as ruas como ninguém e possui contatos que poderiam auxiliar na busca pelo assassino. Ele revela que já estava investigando alguns desaparecimentos que pareciam suspeitos e compartilha informações que podem levar ao próximo alvo. O próximo corpo é encontrado em um prédio abandonado, onde um homem, identificado como Paulo Henrique, está amarrado e desnutrido. Parece que ele foi forçado a ficar em um colchão sem se mover por dias. No chão, as palavras "o preguiça" estão escritas com tinta vermelha. A brutalidade dos crimes só aumenta, e a equipe sente o peso da investigação. Jaqueline, uma jornalista investigativa destemida e de espírito crítico, se junta à equipe. Ela se torna uma peça fundamental, trazendo informações que a polícia não tinha acesso e questionando aspectos do caso que outros ignoram. Seu fiel cão, Ted, também se torna uma presença constante na investigação, muitas vezes alertando a equipe de perigos iminentes. A próxima vítima é Isabel, que trabalhava como prostituta. Ela é encontrada morta em um quarto de motel, com sinais de estrangulamento e um bilhete ao lado que diz luxúria. A equipe percebe que o assassino tem um padrão: ele escolhe pessoas que, segundo ele, são culpadas de viverem segundo os pecados capitais. A investigação toma um rumo sombrio, pois o assassino parece estar sempre um passo à frente. Enquanto investigam a cena do crime de Isabel, Jaqueline se aproxima perigosamente do assassino, e Ted começa a farejar pistas, detectando o cheiro que o leva a novos locais, onde o assassino pode ter passado. Isso permite que a equipe vá atrás de novos indícios, mas também aumenta o risco, pois o assassino começa a perceber que está sendo seguido de perto. O próximo crime envolve uma mulher chamada Carla, que sempre invejava a vida de sua irmã. Ela é encontrada morta em uma galeria de arte, com a palavra inveja escrita na parede. Barroso, Paula e o restante da equipe se deparam com uma mensagem deixada pelo assassino, na qual ele fala sobre a podridão da sociedade e como cada uma das vítimas estava corrompida ou por um dos pecados. Charles e Rodrigo conseguem identificar um padrão nos horários dos crimes. Eles descobrem que o assassino segue um cronograma rigoroso, quase ritualístico. João Rodrigues, o investigador particular, usa seu conhecimento das ruas para descobrir mais sobre os locais onde os crimes ocorreram. Enquanto isso, Paula começa a perceber que o assassino está usando referências bíblicas e filosóficas. O próximo crime é um ataque brutal contra um homem chamado Fábio, que tinha fama de ser violento e agressivo. A palavra ira está escrita em seu corpo. Barroso, que também enfrenta sua própria luta interna contra a ira e o desejo de justiça, sente-se desafiado por este crime. Ele começa a refletir sobre o quanto os pecados estão presentes em sua própria vida. Jaqueline sugere montar uma armadilha para atrair o assassino, usando Ted como isca em uma área que o assassino frequenta. Paula hesita, temendo pela segurança de todos, mas Barroso acredita que vale a pena o risco. Com o plano montado, eles aguardam o desfecho,
prontos para capturar o assassino antes que ele complete seu ciclo de crimes. A equipe é levada a uma última vítima, um homem chamado Eduardo, que vivia uma vida de ostentação e orgulho. O assassino revela sua identidade e o motivo dos crimes, e ele acredita que está purificando a cidade, livrando-a dos pecados capitais. Ele argumenta com Barroso e Paula, desafiando-os a examinarem seus próprios pecados. Barroso e Paula finalmente confrontam o assassino, enquanto João, Jaqueline e Ted estão na retaguarda. O assassino, sentindo-se encurralado, tenta usar Paula como refém, mas Ted, o pastor alemão, intervém, atacando-o. Após um confronto tenso, o assassino é preso, mas deixa uma última mensagem, sugerindo que, enquanto houver pecado, sempre haverá alguém como ele para o purificar o mundo. Com o caso resolvido, Barroso e Paula refletem sobre o impacto do assassino. Barroso decide se aposentar, mas deixa uma mensagem para Paula: lembre-se de que a justiça é mais do que seguir a lei, é compreender o que a lei não pode consertar. Paulo e o restante da equipe se despedem, conscientes de que, embora tenham parado o assassino, os pecados que ele tanto odiava ainda estão por toda parte. Após a aposentadoria de Barroso, Paula é promovida e assume uma posição de liderança. Ela agora carrega o peso do legado de seu mentor e enfrenta desafios para manter a equipe unida. Charles, o legista, continua ajudando nas investigações, mas mostra-se cada vez mais abalado com as brutalidades que testemunhou, questionando se a justiça realmente prevaleceu. Rodrigo, o chefe da equipe forense, desenvolveu um fascínio pela complexidade do caso dos Os Sete Pecados, passando noites em claro revisitando detalhes que poderiam ter escapado. Ele encontra uma nova pista, uma série de anotações deixadas pelo assassino. Essas notas sugerem que ele pode ter sido parte de um grupo mais amplo, talvez uma rede de justiceiros que compartilham a mesma visão distorcida. Jaqueline, a jornalista investigativa, não consegue deixar o caso de lado. Ela está convencida de que o assassino tinha cúmplices, e começa a investigar sozinha, acompanhada de seu pastor alemão, Ted. Em uma noite, Jaqueline e Ted seguem uma pista que os leva a um armazém abandonado onde encontram evidências de que o assassino estava em contato com outras pessoas, deixando mensagens criptografadas sobre novos pecadores ou que precisavam ser punidos. Jaqueline compartilha suas descobertas com Paula, que inicialmente hesita em seguir essa nova linha de investigação. No entanto, ela não pode ignorar as evidências e decide retomar as investigações em segredo para proteger a população e evitar novos crimes. Enquanto investigam, Paula e Jaqueline descobrem que os seguidores do assassino formaram um culto dedicado aos pecados capitais. Esses indivíduos acreditam que a cidade está cheia de pecadores e que eles foram chamados só para continuar a missão interrompida. Em uma reunião clandestina, eles encontram uma lista de potenciais alvos e planejam agir com mais brutalidade, espalhando medo pela cidade. O grupo decide então caçar um novo alvo, uma figura pública que representa a luxúria, e ameaça fazer disso um espetáculo público. A equipe percebe que precisa agir rapidamente antes que a cidade entre em pânico. Paula, com o apoio de Rodrigo e Charles, arma uma armadilha para os seguidores do assassino. Eles divulgam uma notícia falsa na mídia, divulgada por Jaqueline, sobre uma grande festa organizada por um empresário conhecido por sua vida luxuosa. O evento, que ocorre em uma mansão isolada, é monitorado de perto pela polícia, com câmeras e agentes disfarçados posicionados em locais estratégicos. A estratégia funciona, e o grupo de seguidores cai na armadilha e tenta atacar durante a festa. No entanto, eles são interceptados antes de causar qualquer dano. Em uma operação tensa, Paula e sua equipe conseguem capturar os líderes do culto e impedem que novos crimes aconteçam. Durante os interrogatórios, a equipe descobre que os seguidores foram motivados por uma série de escritos encontrados nos pertences do assassino original. Esses textos, aparentemente manifesto de um purificador, revelam uma filosofia doentia que atraía pessoas que já nutriam tendências violentas. Rodrigo encontra anotações sobre pessoas com influência na cidade que simpatizavam com a causa, revelando uma rede secreta de cúmplices que facilitava a execução dos crimes. As investigações prosseguem, e Paula começa a perceber que o legado de violência e terror deixado pelo assassino original é mais profundo do que imaginava. Ela decide não deixar que o medo a vença, determinada a eliminar as raízes dessa rede corrupta e garantir que a cidade se torne um lugar mais seguro.
A experiência com o caso muda a maneira como cada personagem vê a si mesmo e ao mundo. Paula, agora mais madura e resoluta, continua liderando a equipe com o apoio de Jacqueline, que se torna uma aliada essencial para desvendar as ligações ocultas na cidade. Charles, que considerava se afastar do trabalho, resolve permanecer, entendendo que sua experiência é vital para a equipe. Rodrigo se compromete a expor a verdade e limpar a cidade de qualquer resquício dos seguidores. O pastor alemão Ted, agora um membro querido da equipe, continua acompanhando Jacqueline em suas missões. Paula e Jacqueline percebem que, embora tenham conseguido deter o grupo, ainda há muito trabalho a ser feito para erradicar as sombras que se espalham pela cidade. Com os seguidores presos, Paula e sua equipe descobrem que o verdadeiro mentor por trás dos pecados capitais pode ainda estar à solta, observando de longe, planejando cada movimento, e esperando o momento certo para agir novamente. Isso sinaliza o início de um novo ciclo, com a equipe preparada para enfrentar os desafios que estão por vir e determinada a não deixar que o mal prevaleça. Após meses de investigação intensa, Paula, Jacqueline, Rodrigo e Charles desvendam algumas conexões entre os seguidores do assassino e uma organização secreta conhecida apenas como Ordem do Juízo. Essa organização defende uma doutrina perversa de purificação e acredita que pecadores devem ser eliminados para alcançar uma sociedade perfeita. Apesar de terem capturado os seguidores, as operações da Ordem continuam e, mais perturbador, os líderes da organização permanecem anônimos. Jacqueline, acompanhada por Ted, é convocada para uma missão sigilosa após receber uma dica de João Rodrigues, o investigador particular. Ele a informa sobre uma possível base da Ordem do Juízo em um prédio abandonado nos arredores da cidade. Durante a missão, Jacqueline e Ted descobrem uma sala secreta com um mural perturbador, onde estão os rostos de várias figuras influentes da cidade, incluindo o prefeito e empresários conhecidos. A Ordem parece estar infiltrada nas camadas mais altas da sociedade. Jacqueline escapa com algumas fotos e arquivos, mas não sem antes ser perseguida por membros da Ordem. Ted, ao sentir o perigo iminente, ajuda a afastá-los, latindo e intimidando os perseguidores. Jacqueline consegue voltar em segurança, levando provas cruciais. Durante uma análise detalhada das evidências que Jacqueline trouxe, Charles se depara com uma descoberta chocante: a Ordem parece estar planejando um ritual de purificação, que envolverá o sacrifício de várias pessoas consideradas como pecadores. A lista de vítimas potenciais inclui pessoas de renome, mas também cidadãos comuns. Desesperado para impedir o massacre, Charles se infiltra no grupo, disfarçando-se como um dos membros para obter mais informações. Infelizmente, durante sua infiltração, Charles é descoberto e capturado. Ele é forçado a participar de um dos rituais, mas consegue enviar uma mensagem criptografada para Paula antes de ser levado. Sua última mensagem revela a localização do ritual e implora para que a equipe o interrompa antes que mais vidas sejam perdidas. Paula, Rodrigo e Jacqueline, acompanhados por uma equipe de apoio, invadem o local indicado por Charles. Ao chegarem, percebem que se trata de uma mansão antiga, onde os líderes da Ordem do Juízo estão reunidos para o ritual. Em uma operação coordenada, eles conseguem resgatar Charles, que, embora fraco, revela uma peça crucial sobre o mentor original. Trata-se de uma figura pública extremamente influente, alguém que todos conhecem e confiam. Durante o confronto, o mentor foge, deixando para trás uma série de documentos que implicam pessoas de poder na cidade. Paula e sua equipe encontram provas de corrupção em diversos setores do governo e da sociedade, incluindo juízes, empresários e até mesmo o chefe de polícia, que parecia ter protegido a Ordem ao longo dos anos. Rodrigo, profundamente abalado pela descoberta da corrupção que envolve altos escalões da sociedade, enfrenta um dilema pessoal. Ele percebe que muitas das pessoas que ele achava que defendiam a justiça estão, na verdade, envolvidas nas práticas cruéis da Ordem. Ele sente que, como policial, ele tem o dever de expor todos os envolvidos, mas teme as consequências para a sua própria segurança e a de seus colegas. Paulo o encoraja, dizendo que o trabalho que fazem é uma luta contínua contra a escuridão e que ele não deve se render ao medo. Determinado, Rodrigo decide reunir provas adicionais, assumindo a responsabilidade de levar essas informações à justiça e trabalhar para desmantelar a Ordem, mesmo que isso signifique arriscar sua carreira.
Após o confronto na mansão, um homem misterioso entra em contato com Paula. Ele se identifica apenas como o juízo e diz que a Ordem do Juízo não é o único grupo que busca eliminar os pecadores. Ele revela que existem outros como ele, espalhados pelo país, operando de forma independente, mas com a mesma visão distorcida de justiça. Ele oferece a Paula uma escolha: unir-se à causa deles ou enfrentar as consequências de expor a corrupção. Paula recusa, afirmando que ela e sua equipe continuarão a lutar por uma verdadeira justiça, não por uma que impõe julgamento baseado em ideologias distorcidas. O juiz promete então que fará tudo para destruir Paula e qualquer um que fique em seu caminho. Paula, Jaqueline, Rodrigo, Charles e Ted agora são alvos, sabendo que a Ordem e seus simpatizantes ainda estão à solta. Eles formam um pacto para proteger uns aos outros e trabalhar juntos para desmantelar a rede de influência da Ordem. Charles, recuperando-se de seus ferimentos, decide usar seu conhecimento para desvendar o paradeiro de outros membros da Ordem. Jaqueline, com seu instinto investigativo, dedica-se a expor publicamente os segredos sombrios da organização. Rodrigo, agora com uma motivação renovada, promete levar cada um dos culpados à justiça. Em uma reunião secreta, a equipe recebe uma carta anônima com informações sobre a próxima reunião da Ordem. Dessa vez, eles sabem que o confronto será mais arriscado do que nunca. Ao final do encontro, Paula diz a eles que, embora talvez nunca eliminem todos os membros da Ordem, eles estão mais unidos e preparados do que nunca para enfrentar qualquer adversidade. Enquanto saem do local, Ted caminha ao lado de Jaqueline, alertando-a com sua presença constante e leal. Paula olha para o grupo e sorri, sabendo que, não importa o que aconteça, eles lutarão até o fim pela verdade e pela verdadeira justiça. Com a cidade ainda recuperando-se dos últimos ataques e segredos revelados, Paula e sua equipe continuam a batalha contra a escuridão, sabendo que ainda há muito a fazer. No horizonte, novas ameaças se avizinham, mas eles estão prontos para enfrentá-las, pois agora são mais do que uma equipe e são uma família unida por uma causa maior. Após os acontecimentos recentes, Paula e sua equipe percebem que não podem combater essa ameaça sozinhos. Eles decidem formar uma força-tarefa especial, composta por policiais, jornalistas e especialistas que estão dispostos a arriscar suas vidas para combater a corrupção e o poder obscuro da Ordem do Juízo. Eles nomeiam essa força-tarefa de Os Inquebráveis, um grupo dedicado a defender a cidade e expor a verdade, não importa o custo. A equipe recebe informações de que a Ordem pretende realizar uma cerimônia que marcará o renascimento do grupo após a captura de muitos de seus membros. A cerimônia é planejada como um sinal para seus seguidores de que a Ordem não foi destruída, apenas transformada e fortalecida. Paulo e os Inquebráveis precisam encontrar o local e impedir que isso aconteça. Enquanto investigam, a equipe descobre um novo inimigo chamado o Executor, um dos principais líderes da Ordem. Ele é conhecido por sua crueldade e habilidade em escapar das forças de segurança, além de estar por trás de alguns dos crimes mais chocantes da cidade. Diferente do assassino original, que agia motivado pela visão de purificação, o Executor é implacável e age como o braço armado da Ordem, eliminando qualquer um que ameace seus planos. Durante uma investigação em um dos esconderijos da Ordem, o grupo se depara com uma armadilha deixada pelo Executor. Rodrigo sofre um ferimento durante a ação, o que força a equipe a recuar. Ele se sente responsável por deixar que o Executor escapasse, mas Paulo o tranquiliza, lembrando-o de que a luta está longe de terminar e que ele é essencial para a equipe. João Rodrigues, o investigador particular, volta à cena trazendo novas pistas. Ele revela que passou meses infiltrado entre antigos associados da Ordem e descobriu uma possível ligação entre o Executor e figuras influentes que fazem doações filantrópicas ou para encobrir as atividades do grupo. Ele se junta oficialmente aos Inquebráveis, compartilhando seu conhecimento sobre os pontos de encontro da Ordem e as rotas de fuga que eles usam. João também descobre algo alarmante: o Executor planeja um ataque massivo durante uma grande reunião de caridade na prefeitura, onde várias pessoas influentes estarão presentes. Ele e Jaqueline decidem se infiltrar no evento para tentar localizar o Executor e impedir o ataque. Durante o evento de caridade, Jaqueline e João observam atentamente cada movimento dos participantes, enquanto Paulo e Ted monitoram de fora, prontos para agir. Em meio ao evento, descobrem que alguém da própria força policial está ajudando o Executor.
Eles suspeitam que essa pessoa está passando informações para a Ordem e ajudando a planejar os ataques. Essa descoberta abala a equipe, pois percebem que precisam combater inimigos não apenas na Ordem, mas também dentro de suas próprias fileiras. Charles e Rodrigo começam a investigar discretamente, revisando relatórios e identificando padrões de comportamentos suspeitos entre os policiais. A tensão aumenta, pois eles sabem que a presença de um traidor pode colocar em risco toda a equipe. Enquanto o evento de caridade está em andamento, Paula recebe uma ligação anônima alertando-a sobre um plano de explosão coordenado em várias partes da cidade. O executor pretende usar o evento para desviar a atenção, enquanto seus seguidores atacam locais com grande concentração de pessoas. Paula e sua equipe têm apenas algumas horas para reagir e impedir o massacre. A equipe se divide e Paula e Ted lideram uma operação para desarmar explosivos na cidade, enquanto Jaqueline e João tentam localizar e confrontar o executor no evento. Rodrigo e Charles se concentram em identificar o traidor na força policial, sabendo que ele pode ser a chave para desmantelar o plano do executor. Durante o evento, Jaqueline e João finalmente encontram o executor. Uma perseguição se desenrola pelos corredores da prefeitura, com o executor usando suas habilidades para escapar e emboscar a dupla. Após uma luta intensa, eles conseguem encurralá-lo, mas o executor revela que ainda tem um último presente para a cidade, uma bomba de tempo escondida no centro da cidade, onde centenas de pessoas estão reunidas para um festival local. Desesperados, Jaqueline e João conseguem fazer contato com Paula, que rapidamente reúne sua equipe para buscar o dispositivo. O tempo é curto, e o executor deixa claro que, se for capturado, a bomba explodirá. Paula decide arriscar e parte com Ted para localizar o dispositivo enquanto o restante da equipe segura o executor. Paula e Ted encontram a bomba e percebem que há pouco tempo para desarmá-la. Paula toma uma decisão difícil, pede para todos saírem da área, enquanto ela e Ted tentam desarmar o dispositivo manualmente. Durante o processo, Paula percebe que a bomba está ligada a um sistema remoto que só o executor pode desativar. Ela contata Jaqueline e João, que estão mantendo o executor sob custódia, e, após muita pressão, eles conseguem convencer o executor a dar o código de desativação. No último segundo, Paula consegue desarmar a bomba e salvar centenas de vidas. Ted, ao lado dela o tempo todo, também sai ileso. A equipe celebra, mas a vitória é ofuscada pela sensação de que ainda há muito a ser feito. Com o executor finalmente sob custódia, a equipe começa a expor a rede de corrupção dentro da polícia e outras instituições que ajudavam a ordem. O traidor, que é identificado como um tenente de alta patente, é preso, mas não sem antes ameaçar que ele não será o último. Ele sugere que há uma organização maior e mais poderosa por trás de tudo, uma ordem oculta que se estende muito além das fronteiras da cidade. Paula, Jaqueline, João, Rodrigo, Charles e Ted sabem que essa vitória foi apenas o começo de uma luta muito maior. Com a cidade lentamente retornando ao normal, a equipe permanece unida e mais determinada do que nunca a continuar a batalha. Eles se comprometem a proteger a cidade dos perigos sombrios que ainda podem surgir. Enquanto o sol nasce sobre a cidade, Paula e Ted caminham ao longo de uma das ruas, observando os habitantes retomarem suas vidas. Ela olha para a cidade com um novo propósito, sabendo que, enquanto houver injustiça, os inquebráveis estarão prontos para defender o que é certo. A ordem pode ser poderosa, mas Paula e sua equipe são a resistência, e eles não descansarão até que a cidade esteja finalmente livre da escuridão. Após a recente operação e a captura do executor, Paula começa a refletir sobre o impacto de seu trabalho e as perdas que já sofreu ao longo dos anos. Ela se lembra de seu parceiro e amor de muitos anos, Miguel, que faleceu tragicamente durante uma investigação. Paula nunca superou totalmente essa perda, e, após tantas batalhas, começa a sentir um vazio profundo. Enquanto caminha com Ted pelas ruas da cidade, ela sente a presença de Miguel. Em alguns momentos, sente como se ele estivesse ali ao seu lado, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Essas visões se tornam cada vez mais frequentes, e Paula sente que algo além da realidade está tentando se comunicar com ela. Certa noite, Paula sonha que está em um lugar diferente, um espaço belo e surreal, repleto de cores vivas e cenários encantadores.
Miguel aparece diante dela, sorrindo, e os dois caminham juntos, lembrando dos bons momentos que passaram juntos. Miguel a incentiva a não desistir de sua missão e lhe diz que ela não está sozinha, que ele sempre estará com ela em espírito. Paula acorda com um sentimento de paz, mas o sonho é tão vívido que ela começa a questionar se foi apenas um sonho. Ela compartilha essa experiência com Jaqueline, que a encoraja a interpretar isso como um sinal de que Miguel está ao lado dela, ajudando-a a seguir em frente. A equipe descobre que um novo grupo está se organizando para continuar o trabalho da Ordem. Chamado de Renascimento da Ordem, esse grupo é ainda mais radical e vê o executor como um mártir. Paula começa a se sentir sobrecarregada pela responsabilidade de proteger a cidade, e as visões de Miguel se tornam mais frequentes, guiando-a e ajudando-a a tomar decisões em momentos de crise. Em uma noite especialmente difícil, Paula tem uma visão de Miguel em um lugar sombrio, pedindo sua ajuda. Ele parece preso em uma situação angustiante, e ela sente que, de alguma forma, seu próprio trabalho para combater o mal na cidade está conectado ao destino de Miguel. Ela começa a acreditar que, ao lutar contra a Ordem e seu legado de corrupção, também pode libertar Miguel de sua situação dolorosa. Determinada a entender mais sobre suas visões, Paula visita uma antiga amiga, Dona Isabel, uma mulher sábia e espiritual que a ajuda a interpretar esses acontecimentos. Dona Isabel explica que o amor que Paula e Miguel compartilhavam era tão forte que transcendeu a barreira entre o mundo dos vivos e o espiritual. Ela revela que Miguel ainda está preso entre esses dois mundos por não ter encontrado paz, e que Paula, ao lutar contra as forças do mal, está ajudando a limpar o caminho para que ele possa seguir em frente. Dona Isabel sugere que Paula pode se conectar com Miguel em momentos de meditação profunda, e assim Paula começa a usar essa prática para buscar orientação e força. Ela sente Miguel a guiando, e essa conexão espiritual se torna um apoio essencial para ela enquanto enfrenta novos desafios. Enquanto Paula e sua equipe desmantelam as operações do renascimento da Ordem, ela sente que está cada vez mais próxima de libertar Miguel. Durante uma intensa investigação, Paula e Ted, acompanhados por Jaqueline e Rodrigo, descobrem uma antiga igreja abandonada, onde o grupo realiza rituais obscuros. Dentro da igreja, Paula encontra símbolos e relíquias que parecem estar diretamente ligados ao passado de Miguel, como se ele também tivesse investigado esse local antes de sua morte. Paula começa a sentir uma conexão espiritual ainda mais forte com Miguel. Durante uma inspeção cuidadosa, ela encontra um diário deixado por ele, revelando suas últimas investigações antes de morrer. Ele estava buscando provas para expor a Ordem, mas foi impedido antes de poder concluir sua missão. Paula se compromete a completar o trabalho de Miguel, acreditando que isso é essencial para que ele possa finalmente descansar em paz. Durante um confronto final com o líder do renascimento da Ordem, Paula se vê em uma situação extremamente perigosa. O líder revela que conhece o passado de Miguel e tenta manipular Paula, dizendo que sua conexão com ele é o que os colocou em perigo. Paula, no entanto, permanece firme, sentindo o amor de Miguel ao seu lado, guiando suas ações e dando-lhe coragem. Enquanto a equipe luta para desarmar uma série de explosivos no prédio, Paula vê uma visão de Miguel que a alerta para uma última armadilha. Seguindo as instruções da visão, ela consegue desviar a equipe para um local seguro. Em um ato de sacrifício, ela se prepara para desarmar a última bomba, sabendo que pode custar sua própria vida. Mas, no último momento, sente uma onda de paz e vê Miguel acenando para ela, como se ele estivesse pronto para guiá-la ao próximo plano. De repente, Rodrigo aparece e ajuda a desarmar a bomba a tempo, salvando todos. Após a explosão ser evitada, Paula sente que Miguel finalmente encontrou paz. Em um último sonho, ele aparece para ela em um cenário de tranquilidade e luz, agradecendo-a por ajudá-lo a concluir sua jornada e a vencer o mal que tanto o atormentava. Miguel diz a Paula que ela agora é livre para viver plenamente e que ele estará sempre ao seu lado, como uma presença espiritual. Após tudo o que passaram, Paula e sua equipe sentem que concluíram uma etapa importante. Ela decide que continuará lutando contra o mal na cidade, mas agora sente que é guiada por um propósito maior. Com o apoio de Jaqueline, Rodrigo, Charles, João e Ted, Paula lidera os Inquebráveis com uma nova perspectiva, sabendo que, mesmo em meio à escuridão, o amor pode ser a força mais poderosa e que seu vínculo com Miguel é uma prova disso. Em uma última cena,
Paula observa a cidade de um ponto alto, sentindo-se conectada não só com Miguel, mas também com aqueles que estão ao seu lado, protegendo a cidade e mantendo viva a chama da esperança. O legado de amor e sacrifício de Miguel vive nela, e ela está pronta para enfrentar qualquer desafio, sabendo que ele está ao seu lado em espírito, guiando-a em cada passo de sua jornada. Após as visões e a despedida final de Miguel, Paula percebe que sua vida mudou profundamente. Ela sente que o amor e a paz que Miguel lhe deixou estão renovando sua força. Mas agora, além de se concentrar em sua missão de justiça, Paula também busca formas de ajudar as outras pessoas a superar suas próprias dores. Ela começa a apoiar vítimas de violência e familiares de pessoas desaparecidas, criando um grupo de apoio. Com o tempo, esse grupo torna-se um ponto de conexão emocional, onde Paula e sua equipe encontram forças para seguir em frente. Jaqueline, sempre ao seu lado, observa como Paula está mais tranquila e focada. Ela se inspira e decide seguir um caminho similar, ajudando jovens de comunidades carentes a evitar o envolvimento com atividades criminosas. Ela cria um programa de mentoria, contando com a ajuda de Rodrigo e Ted, o pastor alemão, que rapidamente se torna uma presença acolhedora para todos. Com o passar dos meses, a cidade volta a se recuperar dos traumas causados pela Ordem e pelo renascimento da Ordem. No entanto, a equipe descobre que um grupo secreto, chamado de A Nova Ordem, está tentando reconstruir os laços antigos. Este grupo é formado por pessoas influentes da cidade que perderam poder e dinheiro com a queda dos líderes da Ordem original. Eles veem os atos de Miguel e Paula como uma ameaça direta e tentam restaurar o controle, disfarçando suas atividades com eventos filantrópicos e redes sociais. Paula e seus colegas percebem que essa nova ameaça pode ser ainda mais difícil de combater, pois os líderes da nova ordem agem nas sombras e usam sua influência para manipular a opinião pública. Paula, então, toma a decisão de trabalhar não só como policial, mas também como defensora da verdade, usando seu grupo de apoio e sua rede de contatos para divulgar informações e sensibilizar a população. Charles, que ainda carrega cicatrizes dos confrontos passados, decide se infiltrar no mundo corporativo para investigar os financiadores da nova ordem. Ele começa a trabalhar disfarçado em uma empresa ligada aos financiamentos da ordem e percebe que há mais corrupção do que imaginava. Durante suas investigações, Charles descobre que a nova ordem planeja expandir sua rede de influência para além da cidade, alcançando outras regiões. Charles é pego de surpresa quando se depara com alguém de seu passado, um antigo colega de faculdade, Paulo Henrique, que agora é um dos líderes da nova ordem. Paulo Henrique o confronta, dizendo que sempre soube da queda da ordem e que ele mesmo a reestruturou para obter o poder que sempre desejou. Charles fica abalado, mas decide seguir em frente, determinado a expor Paulo Henrique e todos os envolvidos. Enquanto isso, Jaqueline é contatada por uma jovem chamada Clara, que revela ter informações sobre reuniões secretas da nova ordem. Clara, visivelmente amedrontada, conta a Jaqueline que seu próprio pai é um dos membros e que ela escapou de casa após descobrir seus planos. Jaqueline acolhe e começa a protegê-la, levando-a para o grupo de apoio liderado por Paula, onde Clara encontra segurança e conforto. Clara, porém, se torna um alvo da nova ordem. Eles sabem que ela é um elo fraco e tentam capturá-la para silenciá-la. Jaqueline percebe a vulnerabilidade de Clara e decide agir como sua mentora e protetora. Elas criam uma amizade profunda, e Clara começa a compartilhar tudo o que sabe sobre as reuniões e os membros da nova ordem, permitindo que a equipe avance em suas investigações. Certa noite, Paula tem uma última visão de Miguel, desta vez em um campo cheio de luz. Miguel a abraça, agradecendo por tudo o que ela fez e encorajando-a a continuar sua luta. Ele diz a Paula que ela ainda enfrentará muitos desafios, mas que, sempre que precisar, basta olhar para dentro de si e sentir a força do amor que eles compartilharam. Paula desperta desse sonho com uma clareza renovada. Ela decide que, além de combater o crime, irá ajudar a cidade a recuperar sua alma, incentivando as pessoas a se unirem e lutarem juntas contra as injustiças. Com isso, Paula não apenas se dedica à sua própria jornada, mas também cria um movimento de cidadania ativa, envolvendo outros na luta contra a corrupção e a violência. Charles finalmente descobre a localização de uma reunião da nova ordem, onde Paulo Henrique estará presente.
Ele alerta Paulo e os outros membros da equipe, e juntos eles armam uma operação para interceptar a reunião e prender os líderes. A equipe se infiltra no local, onde Charles enfrenta Paulo Henrique em um confronto direto, expondo todas as mentiras e manipulações dele. Paulo Henrique, porém, se revela um inimigo astuto, e a operação toma um rumo inesperado quando ele ativa uma série de armadilhas para tentar escapar. A equipe trabalha em conjunto para desativar as armadilhas e consegue, após uma luta intensa, prender Paulo Henrique e outros líderes da nova ordem. Com a prisão, eles descobrem arquivos e documentos que expõem toda a rede de corrupção, que finalmente é desmantelada. Com a queda da nova ordem, Paulo e sua equipe são celebrados como heróis, e o movimento criado por ela ganha força na cidade. Pessoas de diferentes partes da comunidade se unem para manter o legado de amor e justiça que ela representa. Paula, agora em paz com o passado e grata pelo presente, se sente realizada ao ver que a cidade começa a renascer, inspirada pela coragem dela e de sua equipe. Charles, Jaqueline, Rodrigo e Ted continuam ao seu lado, cada um com um papel fundamental na proteção da cidade. Eles agora são mais do que uma equipe de policiais, são amigos, uma família escolhida pela vida, unida por uma missão maior. Em um parque tranquilo, Paula senta-se sozinha, observando o pôr do sol. Ela sorri, sabendo que Miguel está em paz e que ela cumpriu a promessa de honrar o amor que compartilharam. Ted se senta ao seu lado, oferecendo companhia, enquanto Paula fecha os olhos e sente a presença de Miguel, como uma suave brisa que toca seu rosto. Ela se levanta, com um coração renovado e um olhar firme para o horizonte, pronta para enfrentar o futuro, sabendo que o amor será sempre sua força e sua guia. Após a queda da nova ordem, a vida da equipe dos Inquebráveis toma uma nova direção. Paula sente que, embora tenham vencido uma batalha importante, o trabalho deles está longe de acabar. Ela se reúne com Charles, Jaqueline, Rodrigo e Ted, e juntos decidem formar uma força especial chamada Guardião da Cidade, um grupo que, além de atuar contra o crime, promove ações de conscientização e apoio comunitário. Eles sabem que é preciso ir além do combate ao crime para criar uma cidade mais segura e justa. Jaqueline, inspirada pela jovem Clara, propõe expandir o programa de mentoria para incluir jovens em situação de risco. Rodrigo, com sua experiência nas ruas, decide desenvolver oficinas de treinamento em defesa pessoal para mulheres e outros grupos vulneráveis. Charles, ainda marcado pelas cicatrizes emocionais de suas investigações, encontra um novo propósito ao usar suas habilidades para rastrear recursos desviados e expor a corrupção em diferentes setores. À medida que o grupo Guardião da Cidade cresce, eles começam a atrair aliados de outras áreas, incluindo ativistas, jornalistas e até figuras da política local. Clara se torna uma presença constante, e Paula percebe que a jovem é uma força inesperada na luta por justiça. Clara, agora mais forte e confiante, assume o papel de porta-voz do grupo, compartilhando histórias de sobrevivência e incentivando outras pessoas a falar. Entre esses novos aliados, surge uma figura inesperada, Estevão, um ex-membro da ordem que escapou dos julgamentos. Ele procura Paula, oferecendo-se para ajudar a expor os últimos resquícios da ordem. Embora cética, Paula decide aceitar sua ajuda, com a condição de que ele revele tudo o que sabe. Estevão se torna uma fonte valiosa de informações, revelando não só os nomes de figuras poderosas que ainda estão à solta, mas também o esquema detalhado de como operavam nas sombras. Com as informações fornecidas por Estevão, a equipe descobre que há figuras influentes, incluindo empresários e políticos, que ajudaram a financiar a ordem e que agora tentam escapar da justiça. Paula percebe que precisa ser mais estratégica e, com a ajuda de Charles e Rodrigo, elabora um plano para expor esses indivíduos. A equipe decide realizar uma conferência de imprensa, na qual Clara apresenta provas documentais de décadas de corrupção e manipulação. A conferência causa grande impacto, e a imprensa local começa a pressionar essas figuras para prestarem contas de seus atos. O movimento Guardião da Cidade ganha ainda mais apoio popular, e a equipe é saudada como uma força positiva para a mudança. Após a conferência, Paula recebe uma carta anônima que a alerta sobre um possível atentado contra Clara. A equipe entra em alerta máximo e decide proteger Clara, investigando possíveis suspeitos. Eles descobrem que um dos aliados políticos dos antigos membros da ordem está planejando silenciá-la, temendo que sua influência continue a expor os podres do sistema.
Jaqueline e Ted, junto com Rodrigo, montam um esquema de segurança para Clara, que agora mora em uma casa segura fornecida pela equipe. Charles usa suas conexões para desmascarar o político envolvido, expondo seu envolvimento na ordem e garantindo que ele seja preso. A equipe finalmente sente que está conseguindo vencer a corrupção, um passo de cada vez. Em uma noite tranquila, enquanto Paula descansa sozinha no terraço de seu apartamento, ela tem uma última visão de Miguel. Ele aparece ao seu lado, mais sereno do que nunca, agradecendo-lhe por tudo que fez e por lutar por aqueles que não têm voz. Miguel lhe diz que agora é hora dela encontrar sua própria felicidade e que, embora ele sempre a amará, seu espírito está finalmente em paz. Paula sente uma mistura de tristeza e alívio, sabendo que o amor dele será eterno, mas que ela está livre para seguir em frente. Ela promete honrar sua memória ajudando as pessoas da cidade a encontrar esperança e justiça, assim como ele sempre quis. Com a queda dos últimos resquícios da ordem, a cidade começa a florescer novamente. O grupo guardião da cidade torna-se um movimento nacional, inspirando outras cidades a formarem suas próprias equipes de justiça comunitária. Paulo e sua equipe agora são conhecidos não apenas por combater o crime, mas também por fortalecer as comunidades, ajudando pessoas a acreditarem que a mudança é possível. No parque onde costumava caminhar com Ted, Paulo observa um grupo de crianças brincando, rindo e correndo ao redor do pastor alemão, que agora é uma presença constante no parque. Clara e Jaqueline se juntam a ela, e a equipe inteira se reúne para celebrar o sucesso da operação. Enquanto o sol se põe, Paula sorri, sentindo o calor do amor que Miguel lhe deixou e a satisfação de saber que está no caminho certo. Ela se vira para sua equipe, com um olhar determinado, diz: "E a nossa missão está longe de terminar, mas juntos, podemos mudar o mundo, um coração de cada vez." O grupo olha para o futuro com esperança, prontos para enfrentar qualquer desafio que venha, unidos pelo amor, pela amizade e pelo desejo incansável de fazer o bem. Após tudo o que viveram e enfrentaram, Paulo e sua equipe de guardiões da cidade se tornaram um símbolo de esperança e coragem para todos. A cidade, antes devastada pela corrupção e pelo medo, agora florescia em um novo ciclo de paz e justiça. As iniciativas comunitárias lideradas por Paulo e Jaqueline continuavam a crescer, e muitos cidadãos começaram a participar ativamente, motivados pelo exemplo deles. Em um evento público no coração da cidade, Paula é convidada a falar. Ela olha para a multidão com um brilho no olhar e agradece a todos por acreditarem na possibilidade de uma cidade melhor. Ela relembra a luta, o sacrifício e o amor que a guiaram e, em um tom de emoção e gratidão, agradece aos colegas e amigos, especialmente aqueles que já partiram, como Miguel, que ainda permanece em sua memória como uma força protetora. Paulo encerra seu discurso dizendo: "E nenhum de nós pode mudar o mundo sozinho, mas juntos, podemos mudar o mundo de alguém." Cada ação, cada escolha, cada momento que dedicamos ao bem, é uma vitória. E hoje, ao olharmos ao nosso redor, vemos que o amor é o nosso maior legado. A multidão aplaude, e Paula é cercada por Jaqueline, Charles, Rodrigo, Clara e Ted, o fiel pastor alemão. Eles trocam olhares de cumplicidade e sorrisos de alegria, compartilhando um momento de paz que tanto desejaram e pelo qual tanto lutaram. Enquanto o sol se põe, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, Paula sente o peso de sua jornada se dissipar. Ela percebe que, embora ainda haja muito a ser feito, a cidade está em boas mãos, e nas mãos de pessoas que, como ela, acreditam no poder da justiça e do amor. E assim, com o coração leve e a certeza de que sua missão foi cumprida, Paula e seus amigos caminham juntos pela cidade, prontos para enfrentar o futuro. Eles sabem que o caminho será longo, mas que, juntos, podem superar qualquer desafio, guiados pela luz do amor e pela determinação de transformar o mundo ao seu redor.